Olá, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, seja muito bem-vindo. Estamos trazendo aqui mais um vídeo para vocês, mais notícias do Palmeiras. Pois é, o Palmeiras aí, você que está de olho nas informações do Palmeiras, do Verdão, atualizações aí, trazendo aquela atualização para vocês, enquanto muita gente aí só quer saber de Copa, falando sobre a Copa, vamos trazer aqui as atualizações, trazendo aqui hoje três assuntos, então seja muito bem-vindo ao canal. Hoje temos três assuntos que estão movimentando aí os bastidores do Verdão. A decisão do Abel Ferreira de recusar aí o interesse da Premier League para continuar o seu projeto vencedor aqui no Palmeiras. A emocionante homenagem feita ao volante Danilo pelo Palmeiras, né, após a sua estreia na Copa do Mundo. E a repercussão sobre um possível retorno da cria da academia aqui no Verdão, além de preocupações com os 5 desfalques que já tiram o sono da comissão técnica e equipe de futebol aí para o retorno da temporada. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, comente, deixando aí a sua opinião e compartilhe o vídeo com outros palmeirenses. Isso é o que vamos ver aqui, então vamos lá. As últimas horas aí, vamos lá, as últimas horas foram bastante movimentadas aí nos bastidores do Verdão, entre demonstrações de felicidade ao projeto Alviverde, homenagem emocionante a uma cria da academia e problemas para Abel Ferreira desenrolar aí, montar a equipe na retomada aí da temporada, quando após a Copa. O Palmeiras segue sendo um dos clubes mais comentados aí do futebol brasileiro, e é sobre ele que vamos falar aqui no vídeo. Haja vista que é sobre o Palmeiras que falamos aqui no canal. Dificilmente a gente fala de outro clube. A notícia que mais chamou a atenção nos bastidores foi a revelação de que o Abel Ferreira descartou a possibilidade de assumir o Fulham da Premier League. Eu tinha trago o assunto na semana passada de que ele estaria aí recebendo proposta, e agora eu estou trazendo a notícia de que essa informação já fica velha, né? No caso que o Abel já descartou, o que já era de se esperar. Haja visto que nos últimos anos ele vem descartando essas possibilidades. Então, mas de qualquer forma é bom a gente trazer, né? Então, para o Abel abandonar o projeto do Palmeiras, teria que ser aí uma proposta, né? Teria que ser a proposta. Segundo a apuração do UOL, o treinador português e sua equipe interromperam aí as conversas antes mesmo que aparecesse aí uma proposta oficial, né, antes que uma proposta oficial fosse formalizada. Assim vemos o quanto ele está engajado no projeto da Academia Alviverde. O interesse do clube inglês surgiu após a saída do Marcos Silva, mas o Abel optou por permanecer no Palmeiras, ainda bem, porque tá difícil arrumar treinador bons no mercado. E essa decisão reforça ainda aí algo que a torcida já vinha percebendo. Abel não enxerga mais o Palmeiras apenas como uma etapa na sua carreira profissional. O treinador participa de um projeto esportivo consolidado, tem respaldo da diretoria, excelente estrutura de trabalho e um elenco competitivo, além de um bom salário, né? Com certeza ele vê nas raízes seu esforço, seu esforço justamente da sua equipe, o resultado do trabalho no projeto, o que fica difícil a pessoa simplesmente virar as costas e abandonar tudo, né? Deixar tudo para trás. Vale lembrar que o Abel renovou seu contrato até dezembro de 2027 e, segundo informações divulgadas recentemente, abriu mão de cláusulas que poderiam facilitar uma saída antecipada. Internamente, a relação entre treinador e diretoria continua extremamente sólida, bem sadia. A própria presidente faz questão de deixar isso claro, que ela quer o Abel na beira do gramado comandando o Palmeiras
né, comandando a equipe do Palmeiras até o seu último dia de gestão. E aqui cabe, claro, um elogio importante. A gestão do clube, durante muitos anos, treinadores brasileiros e estrangeiros viam aí o futebol nacional apenas como uma passagem temporária. Hoje, o Palmeiras consegue convencer um técnico multicampeão a rejeitar o principal campeonato do mundo, né, como a Premier League, para continuar desenvolvendo um projeto esportivo aqui no Brasil, no Palmeiras. Também, consequentemente, claro, um dos melhores clubes do Brasil hoje. Quase todo jogador quer jogar no Palmeiras. Muito difícil um jogador rejeitar uma proposta de vir jogar no Palmeiras, recebendo um bom salário, tendo uma boa estrutura de treino e de trabalho. Por outro lado, essa permanência também aumenta a responsabilidade, a expectativa da torcida continuará elevada. Quando um treinador recusa a Premier League para ficar, automaticamente aumenta, claro, a cobrança por títulos e desempenho. Esse também é outro lado da balança. Mas olhando o cenário atual, parece difícil imaginar uma escolha melhor para ambos os lados. O Abel mantém aí a estabilidade que deseja, enquanto o Palmeiras preserva o principal responsável pela era mais vencedora da história recente do clube. Outro assunto que envolve aí, que movimentam as redes sociais, é a homenagem especial feita pelo Palmeiras ao volante Danilo, após sua estreia em uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. O meio-campista revelado nas categorias de base do Verdão, claro, tem gente que tem quem conteste, mas a história que o torcedor palmeirense conhece é essa. Entrou em campo, né, no caso o Danilo entrou em campo durante o empate entre Brasil e Marrocos e realizou aí o seu sonho de disputar um Mundial, né, uma Copa do Mundo. Pouco depois o Palmeiras publicou o conteúdo, especialmente relembrando sua trajetória desde os tempos de base até a seleção brasileira. Mas também tem também aquele que deve muitos brasileiros, né? Então, desde o tempo da base da categoria de base no Palmeiras até chegar na seleção brasileira. Mas também teve muitos brasileiros que preferiam terem visto outra cria em vez do Danilo. Particularmente, eu gosto do jogo do Danilo, mas acredito que nas circunstâncias da partida naquele momento, a cria do Palmeiras que deveria entrar em campo, né, deveria ter entrado, seria o Endrick. Na minha opinião, na atual formação, ele é o cara que pode entrar e resolver. Não é jogador antigo, nem os jogadores principais, mas sim o Endrick. É o meu ponto de vista e, claro, você pode ter outro ponto de vista e também comentar aqui, deixar nos comentários quem você acha que pode entrar na seleção brasileira ali e resolver. Mas voltando ao Danilo, o clube destacou inclusive uma mudança de posição que foi fundamental para o crescimento do jogador. O vídeo divulgado pelo Verdão relembra momentos importantes da formação do atleta e reforça, né, o orgulho pela sua trajetória como cria da academia. Nas redes sociais, muitos palmeirenses interpretaram a homenagem como um sinal de que o clube continua acompanhando de perto a situação do volante. Diversos comentários pediam o retorno do Danilo ao Palmeiras, transformando o assunto em um dos mais comentados entre os torcedores. Seria tipo uma indireta para o Danilo, dizendo volta Danilo, mas com certeza o jogador está com foco agora na seleção, ele está com todas as atenções voltadas para a Copa do Mundo nesse momento, mas depois, quem sabe, né? A janela vai ser aberta, o Botafogo precisa fazer dinheiro, porque o negócio não está fácil lá
no Botafogo. A torcida está confiante porque, segundo informações recentes, o Palmeiras continua monitorando o jogador e vê com bons olhos uma eventual negociação após a Copa do Mundo. A operação entretanto, não é simples, né, trazer ele. O volante desperta interesses de outros clubes como o Flamengo e também outros mercados como o europeu. E uma boa participação no Mundial pode elevar ainda mais o seu valor. Aí é que a coisa fica mais difícil. E como o Palmeiras já comprou um jogador muito caro este ano, acredito que a diretoria não estaria disposta a desembolsar um valor tão elevado por outro jogador, mesmo que esse jogador seja o Danilo e tão desejado tanto pela diretoria quanto pela torcida. Do outro ponto de vista técnico, e o reforço faria aí muito sentido. Danilo conhece o clube, conhece a filosofia de trabalho do técnico, no caso o Abel Ferreira, e chegaria praticamente sem necessidade de adaptação, por tudo isso que ele já conhece do Palmeiras, né? Porém, existe um desafio financeiro evidente, questão de valor, como já falei, e o futebol europeu, que é muito competitivo nesse aspecto e acompanha a situação do atleta, e dificilmente o Palmeiras conseguirá competir sozinho aí em uma disputa com clubes das principais ligas do continente. Mesmo assim, a homenagem mostrou algo importante. A ligação entre Danilo e Palmeiras continua extremamente forte e no futebol muitas vezes a identificação pesa tanto quanto o número de uma proposta. Se por um lado existe boas notícias envolvendo Abel Ferreira e Danilo, por outro lado, então a comissão técnica ganhou uma grande preocupação, uma grande dor de cabeça para o retorno das competições aqui após o Mundial, né, a Copa do Mundo. O Palmeiras já acumula aí 5 ausências importantes para o retorno da temporada. Um cenário que exige atenção da diretoria e da comissão técnica, porém vai além da quantidade. O elenco perde jogadores em setores estratégicos, reduzindo aí as posições para rotação justamente em um período que costuma ser decisivo para as disputas de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Historicamente, os times de Abel Ferreira conseguem superar dificuldades graças à profundidade do elenco e à versatilidade aí dos atletas, né, dos jogadores. No entanto, nenhum outro treinador gosta de começar, nenhum treinador gosta de começar uma fase importante do calendário com tantas baixas, sabendo que o retorno é um momento que os jogadores começam a serem mais decisivos. Tem os mata-matas da Libertadores, a Copa do Brasil, bem como o Brasileirão, onde os favoritos, né, ao título, né, para levantar a taça, começam a aparecer. E hoje o Palmeiras, liderando a competição com 7 pontos à frente do vice, não pode vacilar, não pode se dar o privilégio de perder ou empatar, né? É uma vantagem que dá uma certa tranquilidade para administrar, mas não pode perder jogos nem empatar muitas partidas, onde essa vantagem de 7 pontos não é real, pois o Flamengo tem um jogo a menos e essa vantagem pode cair para 4 pontos. Então, esse é mais um problema do Palmeiras para administrar essa vantagem do Brasileirão. A solução passa por 3 caminhos, né? Então a solução para esse problema aí desses desfalques passa por 3 caminhos. Primeiro, acelerar a recuperação dos atletas lesionados sem comprometer a condição física, né? A condição física deles, dos atletas. Segundo, aproveitar ainda mais os jogadores formados na base, algo que o Palmeiras faz como poucos clubes no Brasil. Só que isso também, às vezes, dá algum problema, porque
os jogadores não têm ritmo para aguentar a pressão de grandes clubes que o Palmeiras enfrenta também, níveis altos. Terceiro, observar o mercado de transferência para possíveis oportunidades que possam fortalecer o elenco sem comprometer aí o planejamento financeiro. Então, tem essas opções aí para o Palmeiras escolher. Inclusive, já existem discussões internas sobre reforços para determinados setores do time, especialmente pensando aí na maratona de jogos do segundo semestre, e mais na frente a gente vai ver as novidades chegando. Na verdade, o Palmeiras pode encerrar esse período de pausa com três mensagens muito claras. A primeira é que o Abel Ferreira segue totalmente comprometido com o projeto Alviverde, mesmo diante de interesse da Premier League. A segunda é que o Danilo continua sendo um nome muito querido pela torcida e monitorado de perto aí pelo departamento de contratações do clube. E a terceira é que os desfalques exigirão criatividade, planejamento e profundidade de elenco para que o Verdão mantenha aí o alto nível de competitividade. Se o Palmeiras conseguir atravessar esse período de dificuldades físicas sem perder desempenho, a equipe tem tudo para continuar forte na disputa de todas as competições da temporada e voltar a ser aquele Palmeiras de 4 a 5 anos atrás. E você, torcedor, acredita que Abel ficará até 2027? Ou alguém vai jogar aí uma proposta bomba grande e tirar o português do Palmeiras? Gostaria de ver o Danilo vestindo novamente a camisa do Verdão? E quais reforços você contrataria para o segundo semestre, quando abrir a janela? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe este vídeo com outros palmeirenses e a gente se encontra no próximo vídeo.